Número 62. Quem sabe dos recursos de figuras de linguagem das Escrituras Sagradas tem tanto ou maior prova do que os apóstolos que viveram os fatos, pois aos sentidos carnais ainda podem restar dúvidas, mas a inteligência pode dar certeza de tudo. Isso significa que por meio da palavra inspirada de Deus podemos ter tanta certeza que tudo escrito aconteceu e vai acontecer, quanto os apóstolos que testemunharam tudo. Essa maravilha dos recursos da linguagem dos sonhos é o que torna tudo possível, até alguém trabalhar de graça para Deus até o fim da vida. Isso significa que a palavra de Deus, parecida com historinhas de criança, é o maior poder da existência, e para comprovar a imbecilidade humana, é o que mais as pessoas rejeitam e desprezam na vida. E não se engane, os líderes religiosos, os pastores teólogos são os que mais desprezam esse conhecimento. Essa interpretação correta. A sabedoria dos pregadores das ruas é se alegrar com a indiferença e a chacota dos ouvintes, mas se preocupar com os aplausos e concordância das pessoas. Escolher o caminho largo de amigos que reverenciam e exaltam uns aos outros é abraçar Satanás e seus demônios caindo no lago de fogo eterno. O caminho é buscar a Deus com todas as suas forças no caminho espinhoso e pedregoso. Isso não é se suicidar, porque quem se suicida está se lançando no fogo eterno. Isso é escolher fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E hoje, na graça, quem está famoso, idolatrado, não é o mesmo que Sansão, Salomão ou Jeroboão do Velho Testamento, mas é Faraó e seu reino afogado no Mar Vermelho, que também é esta palavra. Muito cuidado com os seus valores, porque quase todo mundo está enganado, honrando o que não presta. Servir a Deus é nadar contra a maré, porque todas as forças invisíveis estão trabalhando contra a divulgação dessa verdade. Ficar na frente de um PC ou de uma TV chega a ser um vício, mas entender as Escrituras, ou até aprender a fazer um louvor para Deus, é uma maior dificuldade, chega até a bocejar de tédio. Para os judeus, naquela época, Jesus falou claro, mandou eles darem os dízimos aos levitas, mas para nós, da nova aliança, ele falou em parábolas enigmáticas, nos mandou não darmos coisas santas aos cães, e isto, para quem sabe a linguagem celeste, é não dar dinheiro aos pastores, nem concordar com eles, ou fazer o que eles mandam. A religião extremista, no sentido de impor a ordem à força, matando todos que não concordarem com a sua regra, é uma tendência satânica de querer impor na terra a ordem que é imposta no céu. Na terra não tem um Deus justo para fazer isso, mas homens ímpios que não passam de abrigos de vermes. A terra foi permitida longe de Deus para a criação ver como que é um outro lado da moeda da existência. Então não é para nenhum homem ou religião agir como se fosse Deus, matando tudo o que é contra a sua vontade de ser o maior. As guerras que ocorreram com Moisés e Josué não foram uma ditadura mundial, mas o mistério das figuras para facilitar o ensino. Quem temia a morte fazia as pazes antes da guerra não era morto, mesmo contra a lei da guerra. Como exemplo temos os gibeonitas, que pela lei deveriam ser mortos, mas como eles se humilharam, até enganando, representando como atores, para não morrerem, foram perdoados e fizeram as pazes com Israel. A lição espiritual disso é que quem teme o lago de fogo depois da morte e passa a pregar de graça nas ruas será salvo no juízo final. Mas quem acha isso um absurdo e começa a blasfemar de Deus como ateus, ou pregar errado como o cristianismo, vai para o lago de fogo depois da morte. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou, dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Lucas 14:31-33. Isso quer dizer que os pregadores das ruas que alertam são os embaixadores de Cristo, mensageiros, porque sabem que o reino invisível eterno de Deus consumirá toda a maldade com o fogo eterno, e não há maior maldade do que não acreditar ou ridicularizar esse alerta dessa verdade. As Escrituras Sagradas não se aprende ou se forma, mas se decifra ou descobre, porque é um enigma,
E isso é individual, porque a salvação é individual, é a tua mente e Deus. Não se deve confiar em homens ou influenciadores arrastadores de multidão. Lembrando que as suas palavras, devido às traduções e interpretações tendenciosas, foram adulteradas com o tempo. Portanto, não se deve seguir ao pé da letra, mas focar nas figuras que consertam as letras. O fato de estar escrito que as escrituras são inspiradas não tira os seus erros de traduções e tendências gananciosas dos homens, que as adulteraram sutilmente. Isso significa que toda escritura inspirada são as suas figuras que não estão claras, e não palavra por palavra, que deve ser lapidada pelo todo, e não por versículo isolado ou ideia própria. Nesse ângulo de visão percebemos que toda escritura é inspirada sim, mas para quem é batizado no Espírito Santo, que é o guia eterno invisível. Como exemplo temos aquele versículo escrito para não deixar a congregação, dando a ideia da grande congregação de Israel do Velho Testamento, mas a congregação do Novo Testamento é o evangelismo de rua de 2 ou 3 reunidos no nome dele, que é a Igreja de Cristo. Pois uma pessoa que sai evangelizando a igreja ambulante de Cristo do Novo Testamento, convidando para as bodas do Cordeiro, que já começa com a satisfação do evangelismo de rua. Como já foi falado, quem tem o Espírito de Deus vai procurar novas pessoas para salvar, e não se enfurnar numa prisão para ver sempre as mesmas caras, e ostentar sempre as mesmas águas paradas, criadoras de mosquito. Apacentar e alertar como esses escritos, e não criar um reino para dominar as pessoas, como são as religiões do mundo, inspiradas por demônios para que você não faça o que agrada a Deus. Quem ganha dinheiro com louvores, livros, cargos religiosos na internet ou instituições, é o assalariado da parábola do bom pastor, que eles traduziram como mercenário para dificultar o significado, mas é simplesmente quem ganha dinheiro com a palavra de Cristo, quebrando a nova aliança, que não permite concorrência comercial. Nascer de novo é abrir os olhos, não é aprender a vida toda na escola dominical e morrer nos seus pecados para viver eternamente no lago de fogo. Eles fazem orações inúteis em suas congregações ou lives, com vãs repetições, enquanto deveriam orar essas palavras desses escritos para as pessoas nas ruas, nos pontos, nas calçadas, nas praças, nas filas etc. Os tímidos de Apocalipse 21:8, dos quais a consequência é a segunda morte eterna no lago de fogo, são aqueles que têm vergonha de pregar essas verdades gratuitamente nas ruas, ou se intimidam, por causa dos seus cargos políticos, de empresários, de médicos, de jogadores, de cantores e de toda a sorte de gente acreditada e idolatrada. A salvação é alertar da condenação eterna, a qual pode ser comprovada absolutamente pelos recursos das palavras de Cristo, recursos estes que podem ser vistos e compreendidos neste canal, os quais são a decifração dos sonhos proféticos, confundidos muitas das vezes com historinhas de criança. Vira-mexe no evangelismo de rua alguém diz que os pastores estão certos porque a Bíblia ensina o dízimo, mas eles não entendem que o dízimo foi somente na velha aliança para Israel fazer rituais, os quais eram cordeiros derramando sangue, mas na nova aliança de Cristo para todos os países o dízimo é alguém pregando corretamente, que é ovelha morta, convertida, e derramando sangue, pregando a palavra. Naquela passagem que Jesus diz para o jovem rico que para ele ser perfeito e alcançar a vida eterna ele deve vender tudo que tem e distribuir com os pobres e depois segui-lo, Jesus está dizendo que para alguém ser salvo tem que se livrar da riqueza e sair anunciando o evangelho pelas ruas, fora do sistema religioso, que naquela época era o templo em Jerusalém que mandou crucificar Cristo. O sistema religioso do cristianismo tradicional segue o mesmo materialismo e ritualismo da velha aliança e despreza a nova aliança em que tudo é espiritual no evangelismo de rua. Isso significa que hoje, espiritualmente falando, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, será apedrejado e crucificado pelos religiosos que odeiam a ideia do evangelho fora do sistema religioso político e econômico. A vontade de Deus você já sabe. É anunciar Jesus Cristo nas ruas sem dinheiro em troca, fora do sistema do mundo, dinheiro. Se essas instituições religiosas, que se dizem igrejas do Apocalipse,
obedecessem à ordem de Cristo, elas iam vender todos os seus patrimônios religiosos e distribuir o dinheiro com os pobres, e depois todos os crentes iriam sair pelas ruas anunciando de graça, o que acabaria com as igrejas visíveis e instituições do governo. E aí o reino de bênção de Deus se estabeleceria na terra, porque cada crente deixaria de ouvir maldição que vem do púlpito para falar da bênção que se ouve nas ruas. O Evangelho de Tomé, que ficou de fora da Bíblia pela escolha dos políticos, empresários e ateus. Neste Evangelho Jesus diz para sermos transeuntes, mas não é para encher a cidade de pessoas que andam em vão buscando o seu próprio reino, mas sermos pregadores de rua, que anunciam o juízo do reino eterno de Deus. Foi essa a proposta de Cristo ao jovem rico que se preocupava em ser salvo no final, que para ele ser salvo ele deveria ser um pobre pregador de rua que não aceita dinheiro em troca. Faça isso e dividirá opiniões, porque muitos vão virar as costas para você, mas muitos também vão cear com você esse conhecimento que liberta para a vida eterna. Livre para adorar é livre das igrejas para pregar de graça nas ruas, porque conteúdos vindos do Espírito não faltam, a ponto de calar a boca dos religiosos institucionais do governo. O pecado problemático é o que engana. Não tem como alguém dizer que está certo adulterando, prostituindo e fornicando, mas tem como alguém ser considerado santo, o representante de Deus aqui na terra, ficando rico, pegando dinheiro em nome de Deus, tomando o nome de Deus em vão e dizendo que cumpre a lei. Quem comete esse pecado capital não tem perdão, porque nas suas pregações dizem que os homens de Deus, pregadores de rua, são endemoniados, e jamais vão abrir mão do seu reino construído na religião para seguir Jesus Cristo de graça pelas ruas como um doido. É um pecado ambicioso que cega, como Adão e Eva foram influenciados. A maior loucura que alguém pode cometer na existência é decidir viver só para fama e poder neste mundo e desprezar o conhecimento eterno das revelações de Deus, ridicularizando este aviso. É como se jogar no escuro no precipício, mas não num precipício terreno, mas no precipício da eternidade, aonde, em espírito, os que pensaram ser deuses, únicos na existência, estão caindo até hoje. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios 15 e 24. Outros possíveis títulos para este vídeo. O pecado capital não tem perdão, blasfema dos pregadores de rua. Na terra não tem o Deus justo e poderoso para governar. A nova aliança de Cristo para o mundo não permite concorrência comercial. A condenação eterna é a vergonha de anunciar esses escritos de Cristo pelas ruas. A árvore boa produz eternidade, mas a má produz religiões corruptas. Os recursos das mensagens do além prova tudo para quem busca a salvação eterna da morte. Obrigado por ouvir. Se gostou é sinal que existe com Deus e é eterno. Vamos juntos vencer todo o mal. Até mais. Obrigado pela sua audiência. Que você possa estar sempre junto conosco. A gente vai falar da palavra de Deus que está em linguagem de sonhos. Muitas pessoas não conhecem essa linguagem, a linguagem de figuras. Quem entende as escrituras sagradas vai entender essa linguagem, não vai ser enganado pelos falsos profetas. A linguagem de Deus não é nenhuma linguagem humana, como hebraico, grego, nada disso. A linguagem de Deus é a linguagem de sonhos. Quem não entende essa linguagem não vai ter prova, vai ser enganado pela linguagem de escravo, a linguagem humana, uma linguagem de escravo, e você vai ficar preso a vida toda e não vai entender a mensagem de Deus, a lei de Deus, que se resume só em anunciar essa verdade de graça pelas ruas. Não tem nada a ver com instituição religiosa, com nada disso, é tudo invenção, engano dos homens. O amor é esse aí, você sair alertando do engano dos homens e do engano dos anjos caídos que estão aqui, os anjos rebeldes que governam esse planeta, que veio existir por causa dessa rebelião aí. Está tudo escrito ali na palavra. Jesus veio ao mundo, Deus eterno, né, que virou carne para nos ensinar, aquilo tudo ali nas escrituras. O Velho Testamento é figura, no Novo é a representação das figuras. O Novo Testamento é espiritual. E a representação de todas as figuras ali, rituais, parábolas, Apocalipse,
A representação de tudo é pregar de graça nas ruas. E isso é o sinal que salva. Isso só é que salva. Pregar de graça nas ruas, fora de instituição. Essas instituições aí do governo são prisões espirituais para a pessoa ficar presa, dando dinheiro para alguém. Deus não quer isso, não. Deus quer que você alerta do engano dos espíritos, porque a pessoa acha que porque a pessoa tem o poder de curar, a pessoa é de Deus. Não. A pessoa pode curar, pode expulsar demônio, pode fazer tudo, mas se ela pega dinheiro, ela não é de Deus. Ela está trabalhando no Evangelho, fazendo do Evangelho um trabalho, usando Deus para ganhar dinheiro e intimidar as pessoas. Isso daí não é de Deus. Isso é fácil de entender, é só você contrastar o espiritual, o visível, do visível e corruptível. Tudo que você vê é corruptível, é um mundo de Satã. E tudo que você não vê, que é essa palavra aqui, é o mundo de Deus, é o reino de Deus, é o Novo Testamento. O Novo Testamento é essa palavra. O Velho Testamento são as instituições que você vê aí. Eles seguem o Velho Testamento, eles não seguem o espiritual de Cristo. Então isso aí é fácil, né? Você entender quando ele fala assim, Jesus fala assim, pela árvore se conhece os frutos, né? Ele está falando dos falsos profetas, ele não está falando de árvore, ele está falando de falso profeta. Os falsos profetas, pelos frutos deles, você conhece. Qual é o fruto deles? É o que você vê, as coisas aparentes, os talentos que eles têm de pregar, isso aí encanta, é o que você está vendo. Agora, esse conhecimento eles não têm, esse conhecimento de ser humilde, de se humilhar diante de Deus para ganhar a vida eterna depois da morte, eles não têm. Eles querem se apresentar, ser idolatrados. Na verdade, eles estão buscando adoração, né? No fundo, eles são filhos daquele que se rebelou dos céus. Estão seguindo aquele que se rebelou porque queria ser adorado. Eles estão buscando adoração, influência no mundo. Estão buscando ser adorados. Eles não estão buscando adorar a Deus. Pelo contrário, estão buscando adoração, admiração, aplausos, encantar as pessoas. Eles não estão procurando encantar as pessoas, não estão procurando cantar para Deus, que é ir lá para a rua pregar. Quando você se conhece a verdade, você vai fazer isso aí. Eu estou falando, quem não conhece vai ficar enganado até o fim da vida. Obrigado aí pela sua atenção. Estamos juntos sempre.